porque não é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu queria falar, na realidade, sobre esse uso indevido de recurso público para financiar campanha de político vagabundo. Mas para registrar, caiu a nossa página do Reunião. Foi nessa leva de 196 páginas de direito que foram cortadas nesse surto que a rede teve de cortar páginas de direita, só páginas de direita, né? A gente já sabe, esse assunto está sendo comentado a exaustão aqui nas redes. Mas eu sou colunista do Reunião, sou colaborador, trabalho com o Enio Mainardi, com a Tereza, e a coisa é complicada. A página não era grande, mas eu sei o trabalho que dava fazer aquilo com capricho, com carinho, como sempre foi feito. E depois eles têm coragem de falar em fake news, eles inventam coisas pra cacete e têm coragem de falar em fake news. É o que vai acontecer e vai piorar daqui pra frente. Resta saber se essa filosofia de ficar podando vai funcionar para eles enquanto empresa. O fato é que essa decisão deles e essa atitude deles é inconstitucional, vai contra as leis do país onde eles estão atuando, e não é possível. Isso é uma empresa estrangeira que atua no ramo de comunicações e que tem que respeitar as leis do país onde eles estão. Eles estão num país que a Constituição diz que é garantida ao cidadão a liberdade de expressão. E isso é um atentado contra a liberdade de expressão, como era feito na época, nem na época da ditadura. Foi feita uma coisa tão ostensiva, tão na cara das pessoas e tão grosseira como essa ação. Mas enfim, não é isso. Falando agora sobre o Centrão, né? Que acabou de ser anunciado que há um Centrão, é uma coligação de partidos que a expressão da escória política brasileira, que se chama Centrão, é uma gangue reunida para garantir o poder, para garantir que tudo continue na mesma vagabundagem política de sempre, etc. Esse Centrão, que antes apoiava Ciro Gomes, para vocês verem o nível dos caras. E quem são? Eles apoiavam Ciro Gomes. E resolveram mudar o barco, o rumo do barco. Viraram leme e de repente acharam mais interessante, porque seria não aprovar, apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin, que é um candidato praticamente inexpressivo. Ele tem 7% de índice de aprovação, né, como candidato à presidência. Se tiver os 7%, né? É agora o candidato do Centrão. Mas isso tem uma implicação por onde a gente entende por que um candidato como Geraldo Alckmin é o candidato deles, né? Existe um uso de fundo eleitoral, que esse fundo eleitoral foi criado, na verdade, como um drible, quando houveram as acusações da Lava Jato de empreiteiras como Emílio Odebrecht, OAS, etc., que estavam fazendo doações ilegais para caixa 2 de partido, para receber retorno depois, serem pagos depois, quando o candidato fosse eleito. Quando houve essa discussão, foi criado como um drible nessa coisa toda, que já não podia ser feita, doação de campanha, foi criado como um drible o fundo eleitoral. O fundo eleitoral vem do governo, já não é mais de doação de empresas. São recursos públicos do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional significa o seguinte: o bolso de cada trabalhador que sua todo dia trabalhando, pagando imposto sobre tudo, até quase sobre o ar que respira, para manter esse fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é mais ou menos de 1 bilhão e 700 milhões. 1 bilhão e 700 milhões de reais. E esse fundo eleitoral é distribuído proporcionalmente aos partidos que têm mais representatividade, ou seja, é uma forma de garantir que quem tem poder continue no poder sempre, né?
E a estratégia do Centrão é justamente quando se aglutina esse bando, essa gangue gigantesca que mais parece uma gangue de Al Capone, é justamente botar a mão nesse fundo eleitoral. E é isso que os caras conseguiram. Por quê? Esse Centrão sozinho vai conseguir metade do valor desse fundo eleitoral, ou seja, 1,7 bi, eles vão botar a mão mais ou menos em 850 milhões de reais. Além disso, existe o fundo partidário, que é outra coisa. O fundo partidário é feito para manter partido político funcionando, para sobrevivência de partido político. Esse fundo partidário, que é mais ou menos uns 900 milhões, 800 e poucos milhões, também entra nesse bolo e é distribuído dessa mesma forma, né? O Centrão vai ficar com metade disso tudo. O que significa o seguinte, que metade de todo, e aí que é o cerne da questão, metade de todo o tempo de televisão que os partidos terão para fazer propaganda de seus candidatos será desse Centrão e será para fazer propaganda de Geraldo Alckmin para a presidência. Metade. O tempo diário de televisão é mais ou menos de 2 horas. 1 hora, um pouco mais, vai ser desse Centrão para promover e para divulgar naquelas campanhas ridículas, naquelas campanhas escrotas que a gente está cansado de ver todos os anos nas eleições de candidatos como Tiririca, Clark Kent, a bunda de não sei quem, aquelas campanhas absurdas, né, produzidas em cima só de mentira, de obra que não foi construída, todo candidato vai falar desse monte de porcaria, eles não conseguem mudar. Além de ter que engolir esta merda veiculada na televisão, ainda tem que pagar. A gente sabe quem é Geraldo Alckmin, já está cansado de saber, né? Tanto é que a composição desse Centrão é a composição do que eu falei, de uma gangue que antes vivia brigando, dando porrada um no outro, mas em nome desse pragmatismo, uma palavra bonita que na verdade só serve mesmo para explicar a falta de caráter moral e ética desses caras, desses vagabundos, né? Em nome do pragmatismo, eles se aliam a quem antes era inimigo, a quem antes eles estavam metendo pau. Nada, vale tudo, vale qualquer coisa para manter o poder e para manter a bunda na cadeira, sem fazer nada, sem trabalhar, que na verdade esses caras tinham que trabalhar pelo país, não trabalhar para eles mesmos como eles fazem. A gente sabe como é que é. Valdemar da Costa Neto, cara queimado no mensalão totalmente, processado no mensalão, né? Ciro Nogueira, né? Que é acusado de corrupção, recebimento de propina pela Odebrecht. A maioria dos caras que compõem esse Centrão é tudo acusado pela Lava Jato, dos chefes, né, desses partidos. Paulinho da Força, né? Rodrigo Maia, Marcos Pereira da Silva. É uma associação, uma gangue gigantesca, correndo e atuando para manter as coisas como estão, para manter o atraso nesse país. Ninguém pode se esquecer de Geraldo Alckmin abanando o rabinho para a dona Dilma Rousseff toda vez que ela vinha visitar São Paulo. Uma coisa que o governador não é obrigado a fazer, faz porque quer. Ninguém tem ilusões a respeito do que é o PSDB. O PSDB é um partido queimado no país inteiro. O Geraldo Alckmin é queimado por tudo quanto é lado, acusado de um monte de coisa. O ex-secretário dele, Laurence não sei o quê, Laurence Casagrande, da Dersa, está sendo acusado agora de fraude no Rodoanel pela Polícia Federal. Esses partidos juntos, para vocês verem a gravidade dessa situação, esses partidos juntos que compõem esse Centrão têm poder para sustentar qualquer governo no Congresso. Não só para sustentar, como tem poder para impedir, o que nos remete agora, né, impedir qualquer governo, seus senadores e deputados. O que nos remete é o seguinte, da governabilidade possível de um candidato como Jair Bolsonaro. Até que ponto Jair Bolsonaro tem poder e tem força e tem estratégia
para enfrentar, caso eleito, essa corja. E como ele poderia fazer isso? É uma resposta que a gente precisaria ter. E por falar nisso, voltando para o assunto da censura lá de trás, eu acho que está óbvio que a situação de censura nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, vai piorar. Eu tenho uma sugestão para dar para o Bolsonaro, eu teria uma sugestão para dar para o Bolsonaro, modesta, na verdade, mas uma sugestão simples e óbvia. Eu sei que o Bolsonaro e os filhos estão tentando fazer um aplicativo alternativo fora das redes, que se chama Mano, M-A-N-O, para que haja comunicação entre ele e as pessoas, e os eleitores, caso haja censura, e vai haver, caso haja derrubada de páginas, e vai haver cada vez mais. Bom, mas acontece que esse aplicativo é muito fraco, ele é só relativo a telefone, então teria que ser, mesmo que fosse simples, um aplicativo, fica aqui a sugestão, um aplicativo que fosse um pouco mais abrangente, porque eu tenho certeza que todo mundo que apoia, todo mundo que não está conivente com essa situação, vai ter que migrar para qualquer lugar, porque não é possível. Todo mundo tem direito de ser de centro, de esquerda, de direita, mas porra, só é dada a palavra para quem é de esquerda? É isso que acontece? Enfim, fica a minha sugestão e fica a revolta que a gente tem de uso de dinheiro público para financiar campanha de político vagabundo. É o fim da picada.